O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez sua primeira visita à casa do ex-presidente Bolsonaro, que cumpre, você sabe, prisão domiciliar, e sua primeira visita desde a condenação no processo da trama golpista. Vamos lá para Brasília, Guilherme Bausa com os detalhes. Boa tarde. Oi, Júlia, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento na Globo News. Essa segunda visita terminou agora há pouco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico, um condomínio no Jardim Botânico, uma área nobre aqui do Distrito Federal, e foi um almoço ali, uma conversa que durou mais ou menos 2h30. O senador Flávio Bolsonaro estava presente, um outro filho de Bolsonaro, Jair Renan, também acompanhou esse encontro. Terminada a conversa, o Tarcísio, ele deu uma entrevista coletiva ali para os jornalistas, uma entrevista improvisada, ao lado do Jair Renan e também do Flávio Bolsonaro, e disse o seguinte: primeiro, reafirmou que ele é candidato à reeleição a governador no estado de São Paulo. Mais uma vez, portanto, nega que tenha a intenção, o desejo de disputar a presidência da República no ano de 2026. O governador também reafirmou a sua posição de ser favorável à anistia como um processo para, nas palavras dele, pacificar o país. Qual que é o argumento do Tarcísio de Freitas? E ele repetiu isso hoje nessa entrevista coletiva, que as pessoas que estavam aqui no 8 de janeiro promovendo o quebra-quebra no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e no Palácio do Planalto não sabiam exatamente o que estavam fazendo, não tinham a dimensão de que estavam participando de algo mais sério, ou seja, de uma tentativa de golpe de Estado, que na visão dele, Tarcísio de Freitas, uma anistia seria importante para pacificar o país. No entanto, o governador disse que esses temas não foram tratados na reunião, na conversa que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi um encontro de cortesia, que ele foi visitar um amigo. É importante lembrar que o Tarcísio pediu para estar com o Bolsonaro cerca de 3 semanas atrás e o ministro Alexandre de Moraes autorizou que esse encontro ocorresse hoje. O Tarcísio de Freitas disse que é triste ver a situação de Bolsonaro nesse momento e que ele esteve ali para prestar apoio ao ex-presidente. Dá para perceber, Júlia, que o Tarcísio de Freitas ele tem tratado esse encontro de forma muito discreta, sem grande alarde, ao contrário do encontro que ele teve com o Bolsonaro cerca de 3 semanas atrás. Naquele momento, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, exemplo do que ocorre agora, mas ainda ele não tinha sido julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, Tarcísio de Freitas estava à frente de uma articulação por uma anistia na Câmara dos Deputados. Ele estava tocando ali várias reuniões, então repercutiu muito o encontro dele com o Bolsonaro naquele momento. Dessa vez ele fez tudo sem alarde, veio acompanhado só por um assessor, no caso o assessor especial Diego Torres, que por sinal é cunhado de Bolsonaro, e ele esteve ali, ele é irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esteve nesse encontro, e o Tarcísio de Freitas decidiu entrar na portaria em que não estavam os jornalistas. Vários jornalistas estavam no condomínio esperando a chegada do governador. Ele optou por entrar no condomínio de Bolsonaro, na portaria em que não estavam os jornalistas. Então fica muito evidente o esforço do Tarcísio de não criar muito alarde nessa visita, de fazer tudo isso com mais discrição, porque o contexto é muito diferente. O Tarcísio está numa espécie de recuo tático, numa espécie de recolhimento. Foi muito criticado por ter atacado o Supremo Tribunal Federal naquele 7 de setembro. Percebeu também que a articulação pela anistia perdeu força e agora faz esse movimento de se recolher, de visitar Bolsonaro com muito mais discrição. E um último ponto aqui, já devolvendo para vocês: Tarcísio de Freitas foi convidado a participar da cerimônia de posse do Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal, mas optou por não vir. Outros governadores da oposição estão aqui: Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, mas Tarcísio de Freitas poderia ter vindo acompanhar, decidiu não comparecer a essa cerimônia. Então, de certa forma, nessa passagem aqui por Brasília, ele contrata mais uma saia justa com o Supremo Tribunal Federal. Ele era tido como alguém com alguma interlocução com o Supremo, alguém que fazia a ponte dos bolsonaristas com alguns ministros do Supremo, mas mais uma vez faz um gesto aí que pode gerar uma saia justa com os ministros da Corte. Júlia, volto contigo. Tá bem, Bausa. Obrigada pelas informações. Otávio e Joel, de volta. Bom, Otávio, vamos lá. O Bausa falava desse recuo tático, né, de Tarcísio, e faz total sentido com o que a gente analisava na semana passada. Tem a reeleição para mais fácil, aqui um caminho mais fácil em São Paulo. Já sacou que a situação do atual presidente Lula, que vai disputar a reeleição, é mais confortável. Tá vendo que
a questão da anistia tal está esvaziada, como não, embora não seja naturalmente alguém da política, né, como não seja alguém tradicionalmente, melhor falando, da política, mas é alguém que está aprendendo a política, já sacou que talvez o melhor seja esperar um pouco e dar uma descolada nesse momento, né? Então ele faz tudo de maneira mais discreta. Agora, isso a gente analisou ontem, quero te ouvir de novo, é claro, mas o que eu queria também te ouvir, sobre o que eu queria te ouvir, é essa escolha dele, né, de não ir na posse do ministro do STF. É uma posse importante, o presidente do Judiciário, né, do Supremo no Brasil, que lida com questões constitucionais, que lida com questões de interesse, várias tributárias do Estado de São Paulo. Eu acho que tem ali um peso institucional de quem veste a camisa de governador de São Paulo. Tem que estar numa cerimônia como essa, representando o povo paulista, e não a política, indo na casa de Bolsonaro fazer política, se é importante para ele, ok fazer, mas pode fazer num outro horário, né? Um horário em que não tenha um evento que tenha uma importância institucional maior do que conversar com Bolsonaro, né? É uma afronta, né? O que o Tarcísio fez, na minha opinião, é uma afronta ao STF, porque ele não cumpre o papel institucional de governador de São Paulo. A Ana Flor trouxe a informação de que ele foi convidado, não cumpre esse papel institucional e vai, no mesmo horário, não existe coincidência, no mesmo horário, visitar um condenado por essa corte. Então, simbolicamente, ele quis dar um recado mesmo de afronta. Olha, entre o STF e o condenado, eu estou com o condenado por vocês. Estou solidário a eles, não quero participar disso. Então, não vejo outra forma de classificar esse comportamento do governador de São Paulo, que vem nessa toada já há algumas semanas, né? Desde quando ele disse que não é possível confiar na justiça brasileira, de que ninguém aguenta mais a tirania do ministro Alexandre de Moraes, e agora ele se reúne com um condenado ao invés de cumprir o seu papel institucional de governador de São Paulo e estar presente representando o Estado de São Paulo na posse do presidente do STF, de um poder. É assim que as coisas funcionam numa democracia, digamos assim, saudável institucionalmente. Mas não é isso que ele faz. Ele já disse, né, que ele já fez ataques à justiça no momento no auge do momento em que ele queria se aproximar da ala mais bolsonarista, já fez ataques à justiça, já disse não confiar na justiça e tal, e agora faz essa escolha, Joel. Exato, eu acho que ele mantém daí também a linha do que ele vem afirmando nas últimas semanas, né? Nesse conflito Bolsonaro-Supremo, ele está do lado do Bolsonaro e reafirma isso indo visitar o Bolsonaro ao invés de ir na posse aí do ministro Fachin. O que me parece mais relevante nesse ponto, Júlio, é aquilo que você tratou antes, né? Porque esse mesmo movimento de visita do Bolsonaro aconteceu recentemente, mas com um contexto político para o Tarcísio muito diferente, né? Naquelas semanas atrás, estava todo mundo esperando, e aí, quando é que sai essa candidatura? Será que ele vai ou não vai ser ungido por Bolsonaro agora? E acho que primeiro, a expectativa disso já tinha sido baixado muito, pela informação que tem sido veiculada, de que parece já haver uma decisão dele de não se candidatar à presidência, né? E, de fato, ele volta reafirmando aquilo que, publicamente, é o que ele sempre afirmou, que ele será candidato à reeleição no governo de São Paulo. Que, dado o contexto em que a gente se encontra, contexto de que, bom, olha, em relação ao Lula, a economia, embora em desaceleração, segue aí trazendo boas notícias, especialmente ligada à inflação ali dos alimentos. Você tem uma eleição ano que vem que vai ser muito difícil para quem quer que esteja na oposição. A estratégia bolsonarista de enfrentamento do Supremo já está bem claro, apenas alguns seguidores muito fanáticos do Eduardo Bolsonaro podem não ter percebido ainda que já não funcionou, já não foi para frente, e inclusive enfraqueceu qualquer demanda por anistia ou dosimetria que seja, enfraqueceu muito aí nas últimas semanas. Então, com tudo isso, a perspectiva de se lançar como candidato do Bolsonaro agora, sendo que o Tarcísio tem pela frente uma possível reeleição em 2026, para quem sabe em 2030... buscar a presidência numa eleição que não terá mais o Lula, que é o grande nome, o grande líder da esquerda brasileira, me parece que isso tem falado mais alto agora.